Tá gravando. Opa, gente, incrível, depois de muitas delongas, vamos lá. Mudança de sala, mudança de cabo, de computador, de câmera, mas agora vá. Então, eu tinha combinado com o Vitor que hoje eu ia falar um pouco de mecânica quântica para vocês, da onde vem, né? Então, justamente uma introdução bem completa, né? Como vocês devem imaginar, é uma área muito vasta, né? Toda a física moderna que é feita hoje em dia, acho que tirando as áreas de cosmologia e possivelmente física estatística, todo o resto, né, toda a física de materiais, a física da matéria condensada, a física de partículas, a física quântica, a física nuclear, toda vem daí. Né? Então, tem muita coisa que sai daí. E eu escolhi, então, falar um pouco, né, tentar mostrar para vocês de onde vem isso. Eu acho que muitas vezes fica na cabeça dos alunos que as teorias vêm da cabeça de alguém, né? E não é isso, ela vem da observação do dia a dia. Então, na mecânica quântica, em especial, foram falhas da física clássica, né, que levaram as pessoas a desenvolver a física quântica. Então, o que eu quero dizer com falhas? Você tem que dar um experimento, você busca uma explicação para esse experimento, né, baseado na física clássica, e a explicação dá errado, né, não funciona. Então, vou mostrar isso, né, foi um conjunto de experimentos que, né, foi aos poucos desmontando a mecânica clássica. Então, esse é um dos experimentos mais conhecidos, que é a radiação de corpo negro. O que é a radiação de corpo negro? Você faz uma cavidade, né, um buraco escuro. Dentro desse buraco, as paredes, né, desse buraco dentro tem átomos, né, tem matéria, tudo que a gente conhece tem matéria, e essa matéria entra em equilíbrio térmico com o meio ambiente. E aí ela emite radiação, e essa radiação, para cada temperatura, então aqui, né, você vai esquentando esse corpo em 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin, né, bem quente, a radiação vai mudando, né, o comprimento de onda. A radiação que é emitida por esse corpo negro muda de intensidade e muda de comprimento de onda. Aqui eu achei legal essa figura que eu peguei da Wikipedia, porque a luz visível é só essa faixinha aqui, né? O resto é radiação eletromagnética que não é visível. Não é visível, mas ela é mensurável por outros aparelhos, né? Então, isso aqui é o que é medido, 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin, e a teoria clássica, que é a teoria de Rayleigh-Jeans, me dá essa curva preta aqui, que claramente não bate em cima das curvas medidas, né? Essa teoria clássica, essa teoria é para 5.000 Kelvin, né? Então, é uma tentativa, né, de chegar nessa curva azul aqui. Essa teoria clássica é baseada no eletromagnetismo clássico. Né? E aqui ela dá uma taxa de emissão que tanto pode ser calculada em função do comprimento de onda, que é o que está aqui, lambda, né? E aí depende de constantes fundamentais da natureza, né? Se a velocidade da luz e KV, a constante de Boltzmann e a temperatura. Né? Então tem esse formato aqui. Então, para valores de comprimento de onda diferente, isso aqui vai cair mais ou menos rápido, que cai com lambda 4. Mas tem o que se chama de catástrofe do ultravioleta. Né? Se você pega isso aqui e faz lambda muito pequeno, né, comprimentos de onda cada vez menores, isso aí, né, quando o lambda vai a zero, isso diverge. E a gente sabe que isso não pode acontecer. Então é o que se convencionou chamar, né? Aqui dá para ver, para cá é vermelho, né? Para cá é vermelho, e aqui o infravermelho, e para cá é violeta, e para cá é ultravioleta. Então, para quando você está indo, né, falando do zero, esse negócio deveria dividir dentro da física clássica. E a gente, o experimento não mostra isso. Né? Quem resolveu esse problema foi o Planck. E talvez eu tenha comentado isso em sala, né? O que ele fez é o seguinte: ele postulou que a energia, em vez de ser contínua, ela era quantizada. E aí, né, acho que é uma das primeiras vezes que aparece o termo, né, quanto, quantizado. O que isso quer dizer? Você não tem um valor qualquer de
aparecer múltiplos de H, que foi ele que propôs, né? Então é a constante de Planck, que tem esse valor aí, 6 vezes 10 a menos 34, então uma coisa que é 10 a menos 34 é muito pequena, né? Então, assim, os níveis de energia eles estão muito próximos, mas não são contínuos, né? Então, se você olha com uma lente muito grande, parece que é contínuo. E ele olhou com uma lente bem pequena e, né, ele ajustou esse valor aí para achar a expressão. E aí, a expressão que ele acha, fazendo em vez de uma integral sobre toda a energia do somatório, foi essa expressão aqui, né, que bate com os dados experimentais. De novo, é uma expressão, né, que depende da temperatura. Aqui, né, ele depende de uma maneira, né, vocês da matemática sabem isso muito bem, que o argumento de uma exponencial é sempre adimensional, né? Então, HI é uma energia e KBT é uma energia. Isso aqui não tem dimensão, aí menos 1. E aqui, né, de novo, coisas que dependem de grandezas fundamentais da natureza. Agora, a constante de Planck, que entra aqui, de novo, a velocidade da luz, e vai com a frequência ao cubo. Então, se você muda a frequência, muda o formato da onda e a frequência ela é inversa ao comprimento de onda. Acho que eu botei mais uma aqui, né? Então, a gente tem a contraposição, né, desses dois resultados. O clássico, que é esse aqui, né? Então, a expressão ali de cima, a expressão clássica, né, que vai linearmente com a temperatura e com o inverso da velocidade da luz e também aumenta com o quadrado de V, de I, né, da frequência. E essa expressão aqui, que é a expressão de Planck, e essa expressão tem a vantagem, né, que para I indo a zero, ela não diverge. Então, ele consertou isso, mas ele mesmo, quando fez essa proposta, o que ele achava na cabeça dele, que isso era um artefato matemático para consertar essa radiação de corpo negro. Ele não achava que isso era uma coisa da natureza, que a energia podia ser quantizada. Então, foi assim, um dos primeiros. Depois a gente vai ver, na verdade, não foi os primeiros, eu vou mostrar mais para frente, já era conhecido assim desde 1800, as raias espectrais dos elementos atômicos, mas eu vou mostrar isso mais para frente daqui a pouco. Um outro indicativo de que a energia quantizada foi o efeito fotoelétrico. Então, o que é o efeito fotoelétrico? Você tem aqui o material, né? Então, esse pedaço aqui um pouquinho mais escuro é material qualquer, e aqui totalmente fora de escala, obviamente, os átomos que compõem o material, né? Então, em verdinho tem núcleos e esses pontinhos laranjas são elétrons. Você joga luz nesse material e, ao jogar luz, você consegue arrancar alguns elétrons. Então, isso é o chamado efeito fotoelétrico. Aí, como que se dá, né, essa arrancada de elétrons, né? Você precisa, né, então, tem aquela figura ali de cima, não é, você precisa jogar um tanto de luz, mas luz com uma certa intensidade e com uma certa frequência para conseguir arrancar, né? Então, aqui tem esse gráfico de cima, né? Se você joga a luz com uma frequência muito baixa, não sai nada, e a partir de um certo valor sai linearmente. E aí, né, aqui a explicação para isso é que a energia cinética máxima do elétron que é arrancado é HI, né, H vezes a frequência desse elétron. Então, né, de novo esse HI aparecendo aqui é a energia do elétron que é arrancado, menos um W, que é uma característica do material. Então, se você tem um pedaço de madeira, ou um pedaço de ferro, ou, né, um outro pedaço, vai ser um W diferente. Esse W é a função trabalho do respectivo material. E, né, descobriu-se que essa função trabalho é H vezes μ0, onde esse μ0 é essa frequência mínima de emissão. Então, com isso, a gente está vendo, né, que tem de novo a constante de Planck aparecendo e, né, da onde vem esse μ0? Você quer arrancar um elétron de um material. O elétron está preso ao átomo. Então, a
você tem que dar, que é essa função trabalho H vezes T0, na verdade é a energia de ionização, né, do elétron que está lá dentro. O que é ionizar? É você arrancar o elétron. Quanto custa para você arrancar o elétron? Você vai pegar o nível de energia mais externo, né? E aí a gente vai falar um pouco, né, dos níveis de energia do átomo de hidrogênio mais para frente. E você tem que dar aquela energia que falta, né, do elétron que está preso com um elétron solto. Então, né, essa é a frequência, a distância entre o último nível e, né, a energia zero, que é contínua. Né? E quem descobriu isso, curiosamente, né, foi o Einstein. Ele ganhou o prêmio Nobel em 2021 pelo efeito fotoelétrico. Né? As pessoas acham que ele é conhecido pela teoria da relatividade, mas o que deu o prêmio Nobel a ele foi o efeito fotoelétrico, o que é bem curioso, porque o efeito fotoelétrico assim, é um dos iniciadores da mecânica quântica, junto, né, com a radiação de corpo negro, e ele foi uma pessoa que resistiu muito, não à mecânica quântica em si, mas a toda a interpretação probabilística da mecânica quântica. Então é bem curioso que ele contribuiu, né, para uma teoria que depois ele relutou muito em aceitar. Mas o prêmio Nobel dele foi por conta do efeito fotoelétrico. Gente, pode fazer pergunta, tá? Assim, senão eu vou ficar falando rapidamente aqui. Um próximo, né, indicativo de que a gente tem energia quantizada foi o espalhamento Compton, né, que ficou com o nome por conta do Compton, que foi a primeira pessoa a estudar. A figura que é bem parecida, né, com o efeito fotoelétrico, a única diferença aqui, né, é que a gente emite luz, né, joga em átomos, os átomos estão livres, né, e aí aqui a gente vai ter partículas carregadas, então tanto pode ser um elétron, um próton ou partícula carregada, que é espalhado, e aí tem uma luz aqui que é espalhada de volta. Né? Então, se a gente olhar para um caso, né, um exemplo particular, né, então está aqui a partícula carregada, né, ali esse lambda, essa coisa que vem espalhando, é um fóton que vem com um dado comprimento de onda e ele sai com um comprimento de onda lambda-linha. E aí, se chega aqui, né, não vou fazer o ponto de conta que acho que não leva a nada, só que a diferença do comprimento de onda espalhado e o comprimento de onda incidente é dado por isso aqui. Não vou fazer a conta, mas acho importante entender de onde vem essa conta aqui. Né? Então, da onde sai isso aqui? A gente assume que esse tipo, isso é uma colisão de um fóton, que aqui está desenhado como uma coisa ondinha, né? Porque a gente está falando do comprimento de onda dele. Mas pode ser pensado também como uma partícula, né? Uma bolinha que vem, então, como se fosse uma bola de bilhar. Vem a bola de bilhar, bate em outra bola de bilhar, que é aí a partícula carregada, e aí ela sai, né? As duas saem em direções diferentes. Então, esse processo necessariamente conserva energia e conserva o momento linear. Então, se a gente escreve as equações de energia antes e depois da colisão e do momento linear antes e depois da colisão, né, e faz um monte de conta, a gente chega nessa expressão aqui. Ao escrever a equação de energia, a gente tem que se dar conta que o elétron é uma coisa, né, o fóton anda na velocidade da luz, então não se usa a energia clássica, usa a energia relativista. Então usa aquele famoso E igual a M2C2, né, M2C4, ou colocando a massa de repouso do elétron, no caso do elétron que tem uma massa de repouso. Mas daqui, né, desse evento, a gente vê de novo, né, que aqui essas coisas, né, podem se comportar como onda ou como partícula, né, então também dando mais um passo nessa direção. E aqui, né, tem essa quantidade que ficou conhecido como comprimento de onda Compton do elétron, né, que é como se
a gente tem um reto espalhamento, ele vem e volta para trás, o foco. Né? Aí esse 1 cosseno de θ, o menor valor que ele pode ter aqui, né, é quando isso aqui fica menos 1, isso aqui fica 2, esse é o maior valor, ou 0, né? Se isso aqui fica menos 1. Então, é dessa ordem de grandeza aqui o tanto que pode mudar o comprimento de onda do fóton que está vindo, e dá para ver que é um número bem pequeno, né? Não sei se vocês têm essas ordens de grandeza na cabeça, né? Se você pega um sólido, um pedaço de ferro, você tem um átomo de ferro, outro átomo de ferro, outro átomo de ferro, arranjados numa rede cristalina, né? A diferença, a distância entre dois átomos é mais ou menos da ordem de um ângstrom, né? 10 a menos 10 metros. O tamanho de um núcleo atômico é mais ou menos 10 a menos 15 metros. Então, a gente tem essas distâncias mais ou menos na cabeça. Então, esse é uma outra evidência, né, de que a energia é quantizada. E um dos experimentos que mais chamou a atenção é o experimento, são os experimentos de Young, de fenda dupla e fenda simples, e assim, ele juntou duas teorias que já existiam. Então, Huygens foi o cara que trabalhou muito com a teoria ondulatória da luz, né? Então, estudar difração, refração, tudo isso feito, né, tratando a luz como onda. E Newton fez toda a teoria corpuscular da luz. E Newton era um cara muito difícil de ir contra, porque ele era muito reconhecido, muito famoso. Então, ele sofreu um tanto para estabelecer a teoria ondulatória e tentar juntar, né, o que o Huygens tinha feito no começo com a teoria já existente. E eu sabia super pouco sobre o Young e fui, né, olhar, deixa eu olhar na Wikipedia, né, o que ele fez. Ele era um cara assim, fora do comum, né, porque eu sabia das contribuições dele para a física, mas ele até ajudou a traduzir até para você. Então, um cara assim, né, que atirava para todos os lados aí, né, contribuiu para a harmonia musical e visão e luz, então, né, não ficou restrito a uma área. Curiosidade, assim. Então, esse é um experimento que ficou super, super famoso, né? Que é o seguinte: você tem aqui uma fonte de luz em S1, então sai luz dali. Aqui nesse S2 você tem um anteparo com 2 furos, né? E aí você observa aqui na sua tela o que acontece. Então aqui é um exemplo do que acontece, né? Ali eu botei um desenho, né? Você vê padrões de claro e escuro. E esses padrões vêm, né, da interferência da luz em diferentes pontos. Por que isso é tão, né? Então isso já era meio conhecido. Se você joga uma pedra no lago, você vê esses padrões de onda. Se você joga 2 pedras, elas se propagam. Você vê padrões desse tipo de interferência. O que o Young fez de tão diferente, né? Depois dele, várias pessoas fizeram também, né? Você pode fazer isso ligando um laser, né, e emitir um tantão de luz, ou você pode fazer esse experimento, mais recentemente, no âmbito do Young, emitindo um fóton de cada vez. E se você faz isso, você não vê um padrão como esse, você vê pontinhos chegando, né? Mas se você deixa muito tempo, esses pontinhos vão formando um padrão como esse. Se você tampa um dos anteparos, você não vê um padrão de interferência, você vê só a luz chegando como se estivesse em um ponto só. Então, não tem essa graça.
Mas o que é mais peculiar é que se você não tampa, mas deixa um detetor ali, te diz se ela passou por cima ou por baixo, então você some com esses padrões de interferência. Então, isso aponta para uma coisa muito sutil da mecânica quântica, que é a interferência que o observador tem no que está sendo medido. Então, se você não tem um observador aqui, sabendo se ele passou pela fenda B ou pela C, ele forma um padrão de interferência. Se você consegue dizer se passou por D ou por C, você não forma um padrão de interferência. Então, isso é uma coisa que ninguém esperava e causou muita surpresa, e está apontando para esse comportamento dual, da famosa dualidade partícula-onda. Às vezes se comporta como partícula e às vezes se comporta como onda. E isso é uma coisa que ninguém tem muito conforto de falar, Você quer que uma coisa seja uma coisa, e não às vezes de um jeito e às vezes do outro. E isso era muito desafiador e eu acho que continua sendo, Então, vários experimentos apontavam para essa natureza corpuscular da luz, A radiação do corpo negro, ela é bem explicada se você tem fótons, que a gente não tinha chamado de fótons, mas aquela energia igual a HI é a energia de um fóton. Então você tem fótons sendo emitidos. No efeito fotoelétrico a mesma coisa, você precisa arrancar um elétron, que o seu fóton dê energia o suficiente para você arrancar um elétron. No efeito Compton a mesma coisa, uma bolinha que conserva energia e momento. Então, essa questão da dualidade partícula-onda, ela vem muito desses experimentos de fenda de Young. E aí o que é mais bacana é que esses experimentos, depois de um tempo, passaram a ser feitos não só com luz, porque a luz já tinha essa coisa do Huygens e tratar a luz como onda, mas começou a fazer com elétrons e, assim, final dos anos 90, fazer com átomo. Então, a observar padrão de difração com elétrons ou com átomos. E isso aponta para uma natureza corpuscular, dos elétrons. Corpuscular não. Oscilatória, ondulatória de elétrons ou átomos. E uma coisa bem importante, foi essa contribuição do físico Louis de Broglie, que tem, ele conseguiu encontrar um comprimento de onda, diga. Professora, esse é aquele experimento que a gente faz em lago de Moderno, eu acho? Qual da fenda? É o que você vê várias cores? Não, aqui você vê, é tudo uma cor só, você vê claro e escuro só. O que você vê várias cores, a gente vai ver daqui a pouco, é emissão de átomos. Então, o que você vê quando você faz um experimento desse é um negócio como isso aqui. Isso aqui dá para fazer, eu já fiz. Você pega assim, duas giletes e joga um laser pointer desse da vida, e você faz uma fenda simples, uma fenda dupla. Então, você vê como é fácil de fazer isso com luz. E aqui com átomos, com elétrons, é mais difícil fazer um experimento mais sofisticado. Por quê? Porque eu nem comentei ali, mas a fenda ela tem uma certa largura. E para você ver um padrão de interferência, a largura da fenda tem que ser comparável ao comprimento de onda do que você está jogando. Então, se o seu comprimento de onda é 10 a menos 10 metros e a sua fenda tem 1 centímetro, não vai ver o que está acontecendo. Então, aqui, só para ter ideia dos comprimentos de onda de De Broglie de coisas diferentes, se a gente pega uma elétron com energia 10 eletronvolts, que é uma energia do dia a dia para um elétron, o comprimento de onda de De Broglie dele é da ordem de 10 a menos 10 do metro. Então, essa fenda tem que ser bem pequenininha. E aí, é mais difícil ver a natureza ondulatória do elétron, porque o comprimento, você tem que enxergar comprimentos de onda que são muito pequenos. E aí, só de
curiosidade, né? Se a gente calcula o comprimento de onda de De Broglie da Lua girando em torno da Terra, né? Eu sei a constante de Planck, eu consigo calcular o momento linear, né, da Lua ali girando, isso dá 10 a menos 51 do metro. Então é um tamanho que não tem nenhuma régua capaz de medir, né? Não há resolução em nenhum instrumento para ver a natureza quântica da Lua. Então, né, essa questão de ser clássico ou ser quântico depende da resolução que você tem para enxergar isso. Então, né, não dá para ver isso na Lua, mas num elétron, num átomo. Então, quanto maior o objeto, menor vai ficando isso aqui e mais é difícil ver no experimento, né, alguma sinalização, né, da natureza quântica. E aí, eu vou entrar aqui, eu acho que eu comentei com vocês que a gente teve, né, 2025 é o ano, a Unesco decretou que é o ano internacional da física e da ciência e tecnologias quânticas, né, por conta de, tem um século de física quântica e a gente teve um evento de divulgação científica no hall do Bloco A e o Paulo Américo deu essa palestra. O Paulo Américo é professor do Instituto de Física e eu achei super legal e aí eu fui super folgada de querer me dar a palestra dele, porque é até bem curioso, né? Eu trabalho com física da matéria condensada e o Paulo trabalha com ótica quântica. Então, ele vê de uma maneira totalmente diferente. Claro que os experimentos básicos são os mesmos e ele nem mencionou, mas a palestra dele foi toda focada na luz e eu achei super bacana. Então, vou falar um pouco do que ele falou, que ele começou a fazer um histórico, né? E eu achei bacana para a gente entender um pouco, né, da onde vem, né? Eu falei dos experimentos que, né, apontavam para a necessidade da teoria e aqui ele fez um histórico da teoria, né? E ele começa falando do Heisenberg, né? Não sei se vocês já tinham visto foto do Heisenberg até, não sei quem já viu Breaking Bad, o chapéu que ele usa, né? É o chapéu do Heisenberg, então não é à toa, né, que ele chama o Heisenberg. E o Paulo botou a foto aqui do Guido Beck, que foi assistente do Heisenberg, e ele andou pelo Brasil muito tempo e orientou várias pessoas e é uma pessoa bem importante na mecânica quântica, né? E deu contribuições grandes. Então, o Heisenberg ganhou o Nobel, né, em 1932 pela criação da mecânica quântica. Ele fez doutorado em Munique com o Sommerfeld. O Sommerfeld estudava sistemas semiclássicos, então é um cara que deu contribuições bem grandes para as coisas que foram desembocar na mecânica quântica. Foi assistente do Max Born, foi visitante junto com Niels Bohr. Então esses nomes podem não fazer muito sentido para vocês, mas o Max Born é um cara que contribuiu muito para a mecânica quântica e o Niels Bohr é uma das pessoas que trabalhou estudando o movimento de elétrons em torno dos átomos e propôs uma forma, né, de chegar na mecânica quântica quantizando não a energia, mas o momento angular. E as duas coisas se juntam, né? Diga. Só comentar que eu dou aula de física também, né, para a educação básica. E esses nomes, Sommerfeld e o Bohr. O Born não, mas Sommerfeld e Bohr, os dois são ensinados na educação básica no currículo de modelos atômicos. A gente fala sobre modelos atômicos, subnível energético, essas coisas. Então, a gente fala sobre esses dois caras. Ele é muito importante, sim, né? Os níveis de energia e tal dos átomos, o Bohr deu contribuições bem importantes, né? E é bom assim que a gente localizar no tempo, né? Que o Sommerfeld veio antes e o Bohr veio depois, mas o Max Born também deu contribuições super importantes, né? E aqui, né, o Guido Beck emigrou, né? E aqui só um comentário, né? Isso tudo aqui, né, 23 e tal, aqui já o nazismo voltando. Então, a gente tem nesse período muitos físicos
um deles, o Liudbeck e outro, e outros que não eram judeus e puderam ficar. Né? Isso desembocou em todo o projeto Manhattan, a construção da bomba, porque, né, não sei se vocês viram o filme Oppenheimer, chegaram a ver, bem bacana, contando, né, como foi desenvolvida a bomba atômica pelos Estados Unidos. Eles acreditavam que a galera que ficou na Alemanha, o Heisenberg, estava trabalhando nisso, mas não estava. Né? Aí sim, tem peças de teatro relatando uma conversa do Heisenberg com outra pessoa dizendo se tem, se não tem, né? Supostas conversas. É um período muito conturbado por conta disso, da ascensão do nazismo. Então, no início dos anos 20, né, por conta daqueles experimentos que eu contei, tem o que eles chamam aqui do fracasso da telha física. Né? Você tem uma série de coisas que não conseguem mais ser explicadas pela mecânica clássica, e aí tem aí todos os arremedos, né? Porque o Planck, quando ele propõe lá aquela solução que é a energia HI para explicar a radiação do corpo negro, ele propõe isso matematicamente, mas ele não acredita que a energia é quantizada. Então, mas, né, se não for daquele jeito, não explica o experimento. Então, né, e as pessoas começam, então, né, a tentar explicar a estrutura atômica a partir desses experimentos. E aqui, né, julho de 25, é que sai o primeiro artigo, e por isso que agora, em 2025, a gente está comemorando os 100 anos da mecânica quântica, porque é o artigo que, digamos assim, inaugura a mecânica quântica. Né? E aqui o Paulo botou umas aspas do que está escrito no artigo, e esse artigo procura estabelecer uma base para a mecânica quântica. Então, assim, foi dada a largada, né? Ele está lançando uma nova ciência, né? Uma nova forma de interpretar o mundo à nossa volta. Então, como eu falei, né, quem chegou depois, eu roubei a palestra do Paulo Américo, que ele deu para os alunos, e ele é um cara que trabalha com ótica quântica. Então, a palestra dele é toda focada em luz, que eu acho assim, foi uma palestra para alunos do ensino médio. É bem acessível, porque todo mundo já viu luz na vida, né? Todo mundo não, né? Não tinha nenhum deficiente visual ali, mas as pessoas têm contato com a luz e a ideia de luz, e essa ideia de um prisma, né, com difração, é uma ideia, né, essa é uma figura até na capa do disco do Pink Floyd, então é uma coisa assim muito difundida, né, não não estou aqui falando do espalhamento Compton, ninguém ouviu falar de espalhamento Compton, estou aqui numa aula na universidade, mas para falar para alunos do ensino médio, né, é legal, né, como disse o Paulo Freire, coisas que façam contato com o dia a dia desses alunos, e luz faz contato, né, então, ao espectro de luz, né? Então a ideia é que a luz branca entra aqui, esse é um meio que é não linear e espalha, né, luz de comprimento de onda diferente em ângulos diferentes, e aí separa a luz, né, dessa maneira. O arco-íris é uma forma, né, de fazer essa separação de cores. Né? Aqui eu achei, o Paulo fez uma busca histórica super bacana, né? René Descartes, em 1637, eu não tinha ideia de que isso já estava sendo estudado nessa época, faz todo um estudo aqui, né? Essas bolinhas aqui são gotículas de ar, e ele vai né, tentando entender o espalhamento da luz pelas gotículas de água quando tem uma chuva, né? Daí que vem o arco-íris. E aqui tem uma foto que é bem bacana, acho que todo mundo já viu um arco-íris, né? Todo mundo já viu um arco-íris duplo? É super bacana, né? Ali tem uma foto, não é montagem, a gente tem um primeiro arco-íris mais forte embaixo, né? E o arco-íris invertido em cima. O de baixo ele vai, né? Azul, verde, amarelo, vermelho, e o de cima ele vai ao contrário. Então, aqui ele meio que mostra aqui o primeiro, e aqui é uma segunda reflexão, né, que dá origem ao segundo arco-íris.
Então, é bem bacana ver isso. Né? A luz, né, é uma onda eletromagnética, eu fiz um PDF aqui, então não tenho essa animação, mas ela tem um comprimento de onda fixo e cada comprimento de onda vai ser detectado de uma maneira diferente. Então, a gente tem uma região do espectro que é visível, que vai do infravermelho ao ultravioleta, mas a gente tem outras faixas de radiação que a gente não vê. Né? Então, aqui para baixo a gente não está vendo, mas tem o ultravioleta, e ali para cima a gente não está vendo, mas tem o infravermelho. E aí, quando a gente olha a emissão de fontes de luz diferentes, a gente vê o espectro como que está. Né? Por exemplo, o Sol ali em cima, que tem todas as cores, mas dá para ver claramente que tem umas faixas pretas ali. Né? Essas faixas são faixas onde não tem luz. E aí, depois de um tempo, até assim, uma das pessoas que ajudou a ver, né, de que era feito o Sol e as estrelas foi a Cecília Caim. As pessoas não falam muito, né, de que são compostas as estrelas. Né? E como é que, da onde vem isso? Aqui em cima tem o espectro do hidrogênio, e dá para ver que o hidrogênio emite aqui, onde bem tem uma faixa preta ali no Sol. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no Sol tem hidrogênio, a luz circula ali e ela é absorvida pelos átomos de hidrogênio. Então, se ela é absorvida naquele comprimento de onda específico, ela não chega até a gente porque o hidrogênio que estava ali capturou aquele fóton que tinha esse comprimento, 556.3 angstroms, né? Então, capturou, né? Então, dá para ver que ali foi capturado antênio. Aí, um outro componente é o hélio, que aí aqui tem essa faixa que não está no hidrogênio, mas o Sol não emite. Aqui também tem uma outra faixinha, né? Aí aqui mercúrio. Então, esses espectros de emissão dos diferentes átomos, eles são fáceis de estudar. Né? Você pega um átomo, excita ele e vê que cores ele emite. Vou falar um pouco disso mais para frente. Acho que até o Paulo coloca. Então, isso ajudou a ver de que é composto o Sol, por exemplo. Então, essas linhas escuras, que tem esse nome de linha de Fraunhofer, né, são as linhas dos diferentes elementos que compõem o Sol. Né? Aqui o Paulo colocou, tem um selo, né, que foi feito em homenagem ao Fraunhofer por ter descoberto isso, e ele viveu nessa época aqui, então bem antes do desenvolvimento da mecânica quântica. Ele fez um comentário que eu achei super bacana. Eu mostrei uma foto antes do Yang, né, e dava para ver o Yang lá com aquela gravata, aquela pose nobre. Né? A física e as ciências em geral, nessa época, eram feitas apenas pela elite. Né? E a elite só homens brancos e ricos. Né? Mulheres não eram aceitas nas universidades, mesmo na época, aqui a gente está falando 1700, 1800, aí nem pensar, mesmo na época do desenvolvimento da mecânica quântica, as mulheres não eram aceitas, né? Tem vários casos de invisibilização das mulheres, né? A Lise Meitner trabalhou junto com o Otto Hahn na fissão, ele ganhou um Nobel, ela não, então tem vários casos desses, até mais recentes, a Jocelyn Bell, tem um vídeo no YouTube dela muito bacana, ela contando a história dela, da pessoa que descobriu os quasais, que é um tipo de estrela que pulsa. Ela era aluna de doutorado, ela levou para o orientador e falou: eu descobri isso aqui, está errado, está errado. E aí ele ficou com o outro cara, eles ganharam o Nobel, ela não. Então, assim, isso é muito frequente, muito frequente. E eu estou falando isso tudo porque o Paulo chamou a atenção que o Fraunhofer não era um cara
jovem morava órfão, morava num orfanato, o orfanato pegou fogo, morreu todo mundo menos ele. E aí as pessoas se compadeceram, né, da pessoa que quase morreu no orfanato, todas as pessoas que ele conhecia, as outras crianças morreram, e deram uma bolsa de estudos para ele. E aí ele, né, conseguiu tirar a cabeça fora da água e deu contribuições super importantes, né, e é um chamado à reflexão, né, de que se outras pessoas tivessem tido estudo, né, acesso à universidade, a gente poderia ter, né, outras contribuições a mais. Então, me chamou muita atenção que eu nunca soube que o Fraunhofer não é um cara rico, né? Ele é um cara que foi resgatado da pobreza e deu uma contribuição super, super importante. E aí, tempos depois, o Kirchhoff, né, que aparece nos problemas de física 3, falando, né, aparece até no ensino médio, quando tem aquelas malhas de Kirchhoff, dos circuitos elétricos, para reduzir circuito elétrico, vários resistores e tal, a lei das malhas, é esse mesmo cara aqui, né, mas ele né, juntou o que o Fraunhofer viu, aquelas linhas, e ele notou que elas coincidem com as linhas de emissão, né, os escuros ali, né, na emissão do Sol coincidem com as linhas de emissão que foram observadas no laboratório, né? E ele e o Bunsen, que aí, só quem é daqui que já ouviu falar de pico de Bunsen, vocês já ouviram falar disso? Todo laboratório de química tem um negócio que esquenta, uma coisa que acende, não era usada, eles descobriram, né, 2 novos elementos químicos, o césio e o lítio. Então, né, vamos falar um pouco do Bohr. Você falou que ele é falado no ensino médio, né? Está aqui a foto dele, né? Então, morreu nos anos 60, então a gente já está chegando mais perto aqui do dia a dia, né? O Bohr foi a pessoa que começou a entender a emissão dos átomos, né? Porque as pessoas observavam, tem as raias, né? E era uma coisa totalmente empírica. Você ia no laboratório, pegava o átomo, e olhava as raias. Mas por que naquele comprimento de onda, né? Então, por que ali tem aquele vermelho em 656.3 e o azul em 436.1? Por que especificamente nessas energias tem, né, uma faixa ali? E aí vem daqui, né, dos níveis eletrônicos do átomo de hidrogênio, esse aí eu acho que é o de hidrogênio. Então, a energia do estado fundamental, primeiro, essa diferença de energia quando você faz H vezes Li, onde Li, né, vem dessa frequência, dá ali naquelas cores. E aí, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Então, cada faixa dessa corresponde a você pegar, né, um elétron que estava aqui embaixo, jogar lá para cima e emitir um fóton. Ou pegar um elétron que está aqui em cima, né, jogar lá para baixo, recuperando um fóton. E aí o fóton que sai tem que ter exatamente esse tanto de energia. E esse tanto de energia dá aquelas cores determinadas, né? Então, todo o espectro, né, do hidrogênio pode ser dado por isso aqui, né? HC sobre lambda, isso aqui é essa constante aqui, né? 13,6 electronvolts, que é a energia do nível mais baixo, 1 sobre N2 menos 1 sobre N2. Né? Então, M e N são números inteiros e a combinação desses diferentes números é que vão dar aquelas raias. E aí tem raias mais para lá que estão fora do visível, né? E aí a gente não vê, mas a explicação é essa. Então, julho de 25, né, que é marcado o início da mecânica quântica. Então, como eu já falei, no início dos anos 20 teve esse fracasso de não conseguir explicar vários experimentos e essas tentativas do Bohr e do Sommerfeld de explicar a emissão de átomos, né, e hidrogenoides. Então, o átomo hidrogenoide, o que a gente chama? Um átomo de hidrogênio é um átomo que tem um próton,
solenoide é um átomo que você arranca todos os elétrons e deixa um solar. Então, o núcleo não é mais um próton, é um próton, né? Um próton neutro, ou dois prótons e dois nêutrons, né? Um núcleo lá dentro e um elétron orbitando em torno dele. E ele conseguiu explicar os níveis assim, né? E aí, em julho, o Heisenberg procura esse artigo que vai estabelecer as novas bases, né, para essa nova ciência que é a mecânica quântica. E ele fala, né, que a mecânica quântica teórica ela é análoga à mecânica quântica clássica, mas e que apenas quantidades observáveis acontecem, né? E tem toda uma matemática aí não comutativa que vem da necessidade, né? Eu acho que eu já comentei várias vezes em sala de aula, né, que os observáveis na mecânica quântica são operadores, né? E esses operadores, para ser observável, necessariamente são representados por matrizes hermitianas, porque só as matrizes hermitianas têm sempre valores reais, né? Então você pode ter, né, operadores com formas não hermitianas, mas se você efetivamente é uma coisa que você vai medir no laboratório, você só mede números reais, você não mede números imaginários. E isso te restringe as formas possíveis dos operadores na mecânica quântica. E aqui, né, Born e Jordan e o Dirac, que deu muitas contribuições também um pouco mais para frente, né, na tentativa não, né, de fazer uma mecânica quântica relativista, né, o Dirac foi uma das pessoas que mais trabalhou nisso, mas inicialmente, né, eles estabeleceram a posição X e o momento linear T, né, como operadores e representados por matrizes, né? Então, eles chegam a essa quantidade e, né, aqui, né, fica claro o caráter não comutativo, que xp não é igual a px, né, e um menos o outro, tá, aqui proporcional à constante de Planck, né, e à identidade. Várias pessoas contribuíram para a mecânica quântica, né, entre 25 e 26. Né, Schrödinger e de Broglie, né, de Broglie eu já comentei, né, do comprimento de onda de de Broglie. Schrödinger, daqui a pouco a gente vai falar da equação de Schrödinger. Born foi um dos caras que mais puxou essa interpretação probabilística, a gente também vai falar um pouco mais dela. Born era de Copenhague, então se fala muito na interpretação de Copenhague, na escola de Copenhague, né, como a escola que liderou essa interpretação probabilística, e, né, outras pessoas que estudaram o espectro do hidrogênio, né, e a estrutura atômica, né, a estrutura da matéria. Então, né, o primeiro artigo foi em 25, o segundo em 27, né, e assim, a teoria não foi construída da noite para o dia, foi aos poucos as pessoas dando contribuições, né. O princípio da incerteza, ele é muito central, né, e ele está descrito aqui, né. Então, o que esse princípio diz é que a incerteza na medida da posição e a incerteza na medida do momento, o produto das duas não pode ser nulo. Ele tem que ser maior ou igual a um dado valor, que de novo vai depender da constante de Planck, né? Então, né, eles são observáveis, chamados de observáveis incompatíveis, né? Você tem esses pares canonicamente conjugados, energia e tempo e posição e momento, que você não consegue medir os dois com precisão absoluta simultaneamente. Então, você até pode fazer ΔX indo a zero, né, mas isso vai te fazer ΔP indo para infinito. Ou ao contrário. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma onda plana, que é uma onda, né, só uma onda com um momento bem definido, ela está espalhada pelo
espaço todo. Então, Δx foi para infinito, né? Ou ao contrário, né? Tem um momento muito bem definido, tem uma posição muito bem definida, e aí você não consegue definir um momento linear. Né? Então, né, tem um livro só com as cartas entre Paulo e Heisenberg. Paulo escrevia muitas cartas, né? E aqui um pedacinho, né? Porque Px não podem ser conhecidos com precisão arbitrária. Podemos olhar o mundo com o olho B ou o olho X, mas quando queremos abrir ambos os olhos, ficamos tontos. Então, né, é uma visão poética, né? Ou você descreve no espaço dos momentos ou no espaço das posições. Se você tenta fazer os dois ao mesmo tempo, você não consegue. Então, né, aqui é só uma definição, né, o que é ΔX e o que é ΔP. Né? Então, ΔX é o desvio padrão, a raiz do desvio padrão, né? X menos X médio, ΔP é a raiz do desvio padrão P menos T médio. E aí, né, no modelo de Bohr, que né, discute nas escolas o átomo ali girando, o elétron girando em torno do núcleo, né? Esse elétron que gira em torno do núcleo aparece em um monte de figurinha, ele tem uma trajetória bem definida, né? Ele está ali girando naquela trajetória com raio R0, e isso não é verdade, né? Porque a gente não consegue definir a posição se a gente sabe o momento. Então, se você sabe o momento linear daquele elétron em torno do núcleo, você não sabe onde ele está. Né? Então, a ideia de órbita ou de trajetória ela precisa ser abandonada na mecânica quântica. Isso causa muita estranheza, né? Desconforto. Eu quero saber onde está o elétron a cada momento, mas você não pode saber. E desapegar disso é difícil. Né? Então, aqui é o que a gente chama do fim do determinismo. Você não pode saber onde está e com que velocidade está cada partícula em cada instante. Né? E né, a gente vê que a mecânica quântica, então, ela é probabilística. Vou falar um pouquinho mais disso. Então, né, uma consequência importante do princípio de incerteza é a ideia da energia do ponto zero. Né? Então, aqui, né, o famoso oscilador harmônico, que né, vocês já viram o oscilador clássico 1 bilhão de vezes. Então, a energia potencial é kx2 sobre 2, a energia total é kx2 sobre 2 mais a energia cinética, que é P2 sobre 2n. Né? A energia potencial como função de x é uma parábola, e aqui ele está, né, com a energia mais baixa possível, que é aqui em x igual a zero. Né? Então, aqui uma massa mola, e se a gente pensa classicamente, eu posso, né, ter minha bolinha aqui no mínimo de energia, mas se a gente pensa na mecânica quântica, isso é proibido. Porque se ele está aqui, eu sei a posição dele e eu sei a energia dele, logo sei o momento. Então, o meu ΔX vezes ΔP é zero, e eu não posso isso. Então, né, na mecânica quântica, a partícula não pode estar ali no fundo da parábola. A gente tem a chamada energia de ponto zero. Né? Então, o mínimo da energia é H cortado ômega sobre 2, que é HI sobre 2, basicamente. Né? Então, aqui tem, né, aqui a parábola, aqui essa energia mais realista, né, de uma molécula diatômica, por exemplo, e ela não tem o nível aqui embaixo, né? O nível mais baixo está aqui, igual a 0,1, 2, 3, né? Então, você não consegue ter a energia lá embaixo, porque isso violaria o princípio de incerteza. Né? Então, é uma coisa importante. Então, essa energia, né, H sobre 2, se você vai para um sistema macroscópico, H, né, eu já falei, é 10 a menos 34, então isso é muito pequeno, isso é desprezível. Mas se você vai estudar moléculas, né, uma rede cristalina, isso passa a ser bem importante. Então, eu estava falando, né, com a apresentação do Paulo, esse intervalo aí, eu vou voltar a falar um pouco das coisas que eu preparei,
né? E eu acho importante mencionar a equação de Schrödinger, né? Então, é essa equação aqui em cima, né? A gente já falou isso um pouco em sala, né? Ela é uma equação que do lado de cá, né, tem uma parte imaginária, aqui é a evolução temporal e aqui, né, a parte espacial. E ela pode ser escrita assim, né? Essa é a famosa notação de Dirac, onde você escreve o estado, né, dessa forma, isso aqui chama um ket, né? O ket tem essa linha, o estado e esse outro sinal, né? Então você atua um operador no ket. E H, né, é o operador hamiltoniano, que é o que está ali, né? A energia cinética, que é esse H2 sobre 2 dx2, que é a energia cinética, que está só em uma dimensão, mais a energia potencial. Você atua tudo isso, né, esse operador no seu estado. E eu acho que o grande barato, né, é que há uma interpretação probabilística para isso. A função de onda em si, né, tem muita discussão se ela é real ou não é real, mas o que aparece, né, de mais palpável, digamos assim, é o módulo da função de onda ao quadrado, faltou o quadrado ali, né, depois até vou consertar. Então ali é módulo de psi ao quadrado, que é psi vezes psi estrela. Isso é a densidade de probabilidade, e isso, né, é o que te diz após, né, então você tem lá uma certa distribuição de densidade de probabilidade, você faz o processo de medida e aí ocorre o que a gente convencionou chamar de um colapso da função de onda. Depois que você mede, a sua função de onda muda de forma e fica toda localizada, né, onde você encontrou o seu processo, né, onde você encontrou a sua medida. E no início tinha muita discussão, né, mas como que pode, e sobre essa interpretação probabilística, né. Então tem 3 correntes, né. Eu vou começar falando da última, que a última é infantil, né. Me recuso a responder, né, não é real nem irreal, assim, foge do debate, né. O Griffith chama essa linha diagnóstica, né? Não sei, não vou discutir. Não, isso é meio infantil. Mas as 2 últimas eram linhas que até bem pouco tempo competiam, né? A primeira é a chamada realista, né? A partícula ela estava em um lugar, mas a mecânica quântica é uma teoria incompleta que não te deixa saber onde ela estava. E havia, eu nem escrevi ali, mas toda uma possibilidade das chamadas variáveis ocultas. Então, existem variáveis ocultas que eu desconheço, mas se eu conhecesse, eu saberia, né? Não seria probabilístico, seria determinístico. E a interpretação ortodoxa, que é a interpretação da escola de Copenhague, que, né, não é possível saber mesmo. A partícula estava, né, a função de onda estava espalhada, e foi o ato de medir que causou o colapso da função de onda e fez com que eu a encontrasse em um determinado local, né, onde foi feita a medida. E em 1964, John Bell propôs as desigualdades de Bell, eu não vou discutir aqui, é complexo, mas ele propôs, né, essas desigualdades e ele propôs, Bell era matemático, matematicamente. Então, dentro da teoria, se elas fossem violadas, você poderia ter variáveis ocultas. Se elas não fossem violadas, isso não era factível. Então, ele propôs isso nos anos 60 e nos anos 80 foram feitas medidas que mostram, né, que a desigualdade de Bell não foi violada e que a teoria não é incompleta. Ela é completa, então, né, foi necessário abandonar as variáveis ocultas. Não sei se vocês já ouviram falar do David Bohm, ele teve pelo Brasil, nos anos 80, e ele era um dos caras que capitaneava essa ideia de variáveis ocultas, né? Mas isso, depois dos experimentos do Alan Sperner, ele ganhou um Nobel por isso, precisou ser abandonado. Então, só para comentar, né, porque a gente vê isso em
ensino fundamental, né? 1S2, 2S2, 2P6, da onde vem isso? Né? Então, isso vem aqui, né, a equação de Schrödinger, agora escrita em 3D. Eu coloquei μ ali, né? Eu esqueci de colocar o μ é a massa reduzida. Então, o que essa equação está me dizendo? Você tem, isso aqui é para o átomo de hidrogênio, você tem um próton, que está lá paradinho, e um elétron que está, digamos, orbitando em torno dele. O próton, se ele tivesse a massa infinita, ele estaria parado, e o elétron girando em torno dele. Ele não tem uma massa infinita, a massa dele é 10 a 1000 vezes maior que a massa do elétron, mas, né, a gente pode considerar o sistema orbitando em torno do centro de massa, e μ é a massa reduzida, né? É M1 mais M2 dividido por M1 vezes M2, né? Então ali é a massa reduzida. Aqui, né, esse segundo termo é aquele V, a energia potencial. Então a energia é a energia colombiana ali, que é a carga do elétron, que é igual à massa do próton, só que elas têm sinal contrário. Por isso fica menos, que é o quadrado. E aí aquele 4π, ε0 é a constante de permissividade do vácuo, constantes, e cai com 1 sobre L, né, o potencial coulombiano. E aí você pega essa equação e resolve. Né? No caso do átomo de hidrogênio, há solução analítica. Como que é feito isso? Né? Então, a sua função de onda, que é a função de L θ, você divide numa parte radial e numa parte angular. Né? A parte radial angular você pode dividir de novo em θ e φ. Né? Esse y de Ln são chamados harmônicos esféricos, que tem solução conhecida. E nota ali, né, que o potencial não depende de θ e φ. Então, você pode resolver, né, independente de R. E a parte em R, aí tem os polinômios de Laguerre, polinômios de Legendre, aí é uma porcaria danada que você faz a conta. E aqui, né, só mostrando, aí aqui não dá para ver muito bem, mas aqui é a solução, né? Então, quanto é essa função de onda, depois que você resolve. E aqui para valores diferentes, né? Então, são 3 números quânticos que aparecem. N é o número quântico principal, L é o número quântico ali, né, dos harmônicos esféricos, tem um L e tem um N. O L é associado ao momento angular e o N é associado ao φ, né, também. Então, também relacionado ao momento angular. E aqui valores diferentes, né, a gente vai vendo que esses orbitais vão adquirindo formas diferentes. Então, só uma curiosidade que, né, vem da equação de Schrödinger, né, a ideia de que você tem níveis de energia e que esses níveis têm energia bem determinada e as funções de onda têm essas formas. E é isso. Aí, paro por aqui. Perguntas? Comentários? Aquela parte que você falou de Bell, as variáveis ocultas que você diz é que, pelo fato deles não conseguirem medir a posição, digamos que pelo fato de sei lá, não ter a tecnologia suficiente para fazer essa medição, ele define ela como oculta porque ele não consegue fazer essas medições? Então, essa era toda a discussão da época, que já foi ultrapassada, visto, né, que isso foi medido em laboratório. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana da física, né, porque assim, a mecânica quântica em si, ela é uma teoria muito robusta. A consistência interna dela é muito grande, mas existem coisas que são a interpretação da teoria, como você interpreta. Então, se ao quadrado é a densidade de probabilidade, isso quer dizer que você tem uma densidade de probabilidade de encontrar a função de onda onde essa densidade de probabilidade é não nula. Isso quer dizer que a função, né, a sua partícula estava em algum lugar ali e você não sabe qual, ou ela não estava em um lugar bem definido, ela estava distribuída naquele espaço, entendeu? Então,
a ideia das variáveis ocultas é dizer assim, essa distribuição de probabilidade é uma coisa que você acha que é assim, porque você não conhece toda a teoria, você não tem todo o conhecimento necessário para dizer que a sua partícula está em um dado lugar. Então, você acha que ela está, né, numa densidade de probabilidade esparramada, mas isso vem da sua ignorância da teoria. É isso. E aí, o Bohm propunha variáveis ocultas, dizendo assim, se você soubesse quais são essas variáveis, estaria em x igual a 2 e não entre x igual a menos 10 e x igual a 20. Entendeu? Essa é a proposta dele. E a escola de Copenhague dizia, não é isso. Ela está, né, você não tem acesso a essa informação, não pela sua ignorância, mas porque a natureza não te dá esse tipo de acesso. Né? O que é diferente. Um é, eu ignoro, eu não sei onde está, mas poderia saber se eu soubesse mais. E o outro é, a natureza não te dá esse nível de informação. Mas isso é uma discussão já encerrada? Então, foi encerrada após experimentos, assim, o Bell propôs as desigualdades nos anos 60, e aí já foi um grande passo, porque, né, ele dividiu em duas, né, se menor que tanto, tem variáveis ocultas, se maior que tanto, não tem, mas ninguém conseguia medir, né, então ele propôs e tinha, há um limite que divide as duas coisas, mas só nos anos 80 que foi medido de fato, e aí foi necessário abandonar. Mas mesmo sendo, né, formalmente necessário abandonar, porque as desigualdades de Bell mostram que é preciso, ainda assim causa desconforto, né? Pô, eu não queria abandonar isso. Né? Então, assim, é inexistente a possibilidade de, eventualmente, algum dia a gente ter uma tecnologia onde a gente consiga, de fato, medir ali a posição de um átomo. Então, aí você pode medir a posição de um átomo sem medir o momento. Isso não está proibido. A posição você pode. Você não pode medir a posição e o momento ao mesmo tempo. Mas a posição pode. Ah, entendi. E tem toda uma parte mais recente que é o emaranhamento, que é uma coisa que tem um artigo bem antigo do próprio Einstein, que é o chamado paradoxo EPR. EPR é Einstein, Podolsky e Rosen. Eles, era uma coisa bem bacana que se fazia, hoje ainda se faz, que é propor um Gedanken Experiment, né? Que não é um experimento que você faz no laboratório, é um experimento que você faz dentro da sua cabeça e diz, se isso, então aquilo. E eles propõem, né, um sistema com duas partículas que estão em uma função de onda, que na época não se chamava de emaranhado, mas hoje em dia a gente chama de emaranhado. Tá o quê? Se a partícula 1 está no estado A, A2 está no estado B. Esse A2 está no estado A, A1 está no estado B. Esse sistema ele é configurado dessa maneira. E o que quer dizer isso? Se você mede uma delas, necessariamente, imediatamente você sabe a outra. Porque se 2 está em B, 1 está em A. Então você vai lá, mede a 2 e a 1 está como? Em A. Porque elas estão emaranhadas. E aí, tem experimentos feitos hoje em dia que você mede aqui na UFRJ a partícula 2 no estado A e a 1 no estado B na UF, né? Então, e isso era a crítica do Einstein, porque como que você vai medir e instantaneamente você vai saber a outra? Você está violando a teoria da relatividade, porque alguma coisa viajou a velocidade mais rápida da luz, porque isso é imediato. Né? E aí tem toda essa discussão que é muito atual, né? Que a informação pode viajar em velocidades, né? Então a informação já estava codificada ali, né? Antes de você fazer a medida, você só fez a medida. Então essa discussão se a informação viaja a velocidade maior que a da luz ou não viaja, né? Como que você tem essa informação, ela é bem importante. É bem fora da caixinha, né? Eu acho bem legal isso. Diga. No caso, a gente não consegue medir o momento e a posição, né? Ao mesmo tempo. Você pode medir, mas com uma... ter uma tensão
você pode ter como uma precisão que é não nula. Sim. Então, assim, na ótica, as pessoas trabalham para construir assim, estados de incerteza mínima, que é, em vez de ΔX vezes ΔP maior ou igual a H cortado sobre 4, igual a H cortado, né? Sobre 4. E aí, esse estado de incerteza mínima pode ser obtido aí você joga ali, você quer um ΔX, né? O ΔX e o ΔP, né? Então, assim, os estados coerentes em incerteza mínima. Então, como que você constrói? O que eu estou tentando entender é assim, isso é uma forma, a partir da nossa matemática, etc., da gente medir esse tanto momento quanto a posição. Mas na natureza mesmo, eu tenho exatamente uma posição e um momento definido. Não tem. Não tem. Esse aqui é o barato, né? Então, assim, o conceito de trajetória, né? Eu vou daqui até ela, eu vou andando por aqui não dá, porque tem cadeira do à volta, então em cada momento eu sei onde estou e a direção para onde estou indo. Não tem mais. E isso é muito difícil da gente abandonar, porque a gente é muito educado para esse tipo de, né, de pensamento. Eu estou aqui, eu vou para cá, e na mecânica quântica não é assim, né? Não tem uma trajetória. Então você pode, né, em alguns momentos, saber a posição que você fez medidas, e até assim, olhando de volta o experimento da fenda dupla, você, né, você emite a luz e ela vai por uma fenda ou outra, ou passa pelos dois ao mesmo tempo, né? Você não sabe, não consegue determinar a trajetória. Então, é toda uma outra forma de olhar o mundo. Né? Então isso já não é porque a gente não consegue, mas Não, da porque não é natureza. da natureza. Assim, eu sofri muito quando eu fiz mecânica quântica na graduação, porque assim, eu era muito CDF e eu gostava muito de mecânica clássica, eu entendia aquilo. Né? Eu tô aqui, eu vou para lá, leis de Newton, eu tinha a cabeça muito newtoniana, e você tem que abandonar um monte de coisa. Para mim foi muito custoso abandonar isso, mas depois, né, assim, muito depois, assim, uma hora entra, né? Mas é difícil, não é que você não tem uma intuição. E assim, agora uma dúvida que já é uma dúvida minha mesmo. Só que sobre essa questão da clássica e da quântica, há alguma tentativa de interligar as duas Então, coisas? até eu podia ter falado disso um pouco, mas tem o famoso teorema de Ehrenfest. O que ele mostra é que se você calcula valores médios dos operadores e assim, você junta as duas coisas. Então, se você vai para massas grandes, né, porque a mecânica quântica eu mostrei ali, né? Se você for olhar o comprimento de onda de Broglie da Lua, 10 a menos 51, ninguém vai medir isso. Mas se você pega um elétron e vai aumentando, né, calculando médias, você vai dar uma mecânica clássica. Então, funciona, graças a Deus, porque a gente no dia a dia sabe que ela é válida. Porque eu achei interessante que, tipo, começaram a perceber que a clássica não estava funcionando, estava falhando em certos aspectos, mas não abandonaram, né? Não Então, será mas errado. Pois é, mas isso aí é uma coisa bem, bem importante que você falou, né? A gente não pode pegar as coisas que funcionam e jogar fora, que nem a relatividade, né? A relatividade, ela funciona para coisas muito rápidas. Para coisas, né? Eu não vou pegar uma bolinha de ping-pong e usar a teoria da relatividade para tentar explicar o movimento dela, né? Assim, até pode, mas vai dar muito mais trabalho para chegar na mesma coisa, porque no limite de coisas de baixa velocidade tem que funcionar. A mecânica quântica é item, você não vai usar para descrever um elefante, não faz sentido, né? Então, você não vai ter trabalho à toa, mas no limite que as coisas vão crescendo de tamanho, passa a valer a clássica, né? Então a clássica ela vale para coisas grandes e coisas lentas, né? Andou muito rápido, relatividade, ficou muito pequeno, quântica. E aí se é muito pequeno e muito rápido, né? Que o fóton anda na velocidade da luz, aí tem a mecânica quântica relativística que eu diria que desenvolveu. Diga. Eu ia comentar que essa questão, né, de a gente não abandonar, né, tem na matemática, quer dizer, não sei se é uma coisa que na física também fala, né, mas na matemática a gente fala isso sempre nesse curso de cálculo, que é matar uma mosca com uma bazuca, né? Pois matar uma mosca é com um canhão. meio isso.
que você pode fazer, né? Isso aqui fica complicado. Mas eu queria perguntar, que é acerca do modelo mesmo, porque isso é uma coisa que eu gosto de discutir com os alunos, mas aí, tipo assim, eu falo do meu senso comum, né? Uma pessoa que tem interesse por ciência, mas eu não sou um cientista estricto sensu, né? Porque eu sou matemático. Mas uma coisa que eu comento com os meus... Matemática não é um cientista. Não, ao meu ver, epistemológico não. É um debate que eu acho interessante de levantar. Acho um debate interessante de levantar se vocês quiserem, mas assim, ao meu ver, não. Mas uma coisa que eu comento muito com os alunos, e aí acho até que seria interessante perguntar, é essa questão que a gente está falando de não determinismo, né, do universo probabilístico, né? O Einstein falava, né, que Deus não brinca, não joga dados com o universo. Mas isso é uma questão que a gente tem da nossa compreensão atual com a nossa teoria atual, né? Tipo assim, pode ser que chegue algum modelo, alguma questão física que a teoria quântica não seja capaz de explicar, né? Então, e a gente teria que desenvolver uma teoria nova que vai partir de outros axiomas, vai partir de outros pressupostos. Aí você está indo meio na direção do David Bohm, né? Querendo uma variável oculta para explicar a mecânica quântica. Não seria nem uma variável oculta. Eu quero dizer, que na matemática a gente tem muito isso, né? Dentro da lógica, né, formal, a gente pode fazer vários sistemas lógicos que são consistentes internamente, mas que entre si eles não são compatíveis. Por exemplo, tinha uma coisa chamada lógica paraconsistente, né? Você quebra o princípio da não contradição. Então você pode dizer uma coisa que é simultaneamente verdadeira e não verdadeira. E dentro dessa lógica paraconsistente funciona. E tem alguns modelos computacionais que são importantes para fazer cálculos mais para a ciência da computação, né? Onde isso é realmente utilizado. Assim. É meio louco de pensar nisso, né? Tipo assim, você tem uma afirmação A e essa afirmação A é simultaneamente verdadeira e falsa. E isso não é consistente com a nossa lógica. Ela não é compatível com a nossa lógica. Mas independente da nossa lógica, ela é consistente internamente. Então ela funciona pelas regras dela e ela funciona muito bem sozinha. E a gente funciona, a matemática contemporânea, ela funciona muito bem dentro das próprias regras internamente. Eu fico pensando, tipo assim, se não teria, porque a física quântica é um modelo matemático, e ela é consistente, você sabe. Então, mas eu acho que o legal é isso, ela é muito consistente internamente, mas nos limites ela tem que desembocar na mecânica clássica, e isso dá uma certa amarrada. Sim, entendi. Porque ela poderia, sim, ser consistente internamente e estar desconectada do mundo macroscópico, mas a gente não observa isso. Ela é conectada com o nosso dia a dia. Então, assim, você poderia usar uma bazuca para matar uma mosca. Vamos pegar a equação de direito para escrever a bolinha de ping-pong. Não faz sentido, né? Mas, porque dá muito trabalho e tal, e você vai necessariamente precisa chegar onde as leis de Newton chegariam. Isso aqui é muito bacana. Entendi. Então, mas ainda assim, tipo, existiria a possibilidade de eventualmente desenvolver uma teoria que parte de outro ponto, completamente então, acaba sendo desconectada. Assim. A gente não observa isso no dia a dia, né? Então, assim, as equações de Maxwell. Aí, as equações de Maxwell que descrevem todo o eletromagnetismo, o campo elétrico, o campo magnético, elas são clássicas. Depois, o Dirac e outras pessoas partiram para a quantização do campo. Então, hoje em dia, a gente estuda não o campo elétrico clássico, mas o campo quantizado. Você tem operadores de criação e destruição de fóton. No limite, de novo, uma coisa desemboca na outra. Então, essas coisas, elas estão sempre interligadas. Nunca aconteceu até hoje de você pegar e assim, não, vamos jogar toda a teoria da gravitação de Newton fora e partir do zero para fazer outra coisa. Não é. No limite, não muito massivo, tem que valer, porque aí na relatividade, quando a massa é muito grande, não vale, ou as velocidades muito grandes, aí, assim, não aconteceu até hoje de você pegar uma teoria dessas que explica muita coisa e é bem sucedida e jogar no lixo. Entendi. Você faz, né, ela tem um limite de validade, aí nas bordas ela tem que se conectar a outras teorias que estão em outros limites de validade. É porque existe uma romantização de uma teoria unificadora da física. Tem, mas aí assim, eu não sei nem se isso é romantização ou se isso pode ser feito, porque aí, né, você tem lá a mecânica clássica, aí tem aqui a relatividade quântica. Pode ser que alguém construa essa ponte entre ambos. Em alguns casos tem,
né? Assim, a eletrodinâmica quântica. Que a relatividade eletrodinâmica é uma... é quântico, então, assim... A relatividade é meio que um exemplo disso, né? Porque eu não lembro qual foi a palestra que eu vi, mas de um professor explicando que essa questão a ideia de que a luz ela tem que ser... A velocidade da luz tem que ser uma constante, ela vem de uma tentativa de unir o eletromagnetismo com a mecânica clássica, não é isso? Um negócio assim? Acho que não, assim, da onde vem que ser constante é uma constante fundamental da natureza, né? Eu agora não sei porquê, porque tem... Sim, eu estou falando assim, da memória, assim, não lembro mesmo, mas eu lembro que eu vi uma palestra, foi lá na 619, aquela que a parede é laranjinha, ali no bloco C tem uma salinha assim, que às vezes tem uns seminários ali que tem uma paredinha laranja, aí eu vi uma palestra lá sobre isso lá. Legal. E eu lembro dele explicando a necessidade matemática, por que não é só, tipo assim, o Einstein teve essa ideia e foi, né? Mas tem um argumento matemático por trás, não vou saber explicar qual é. Mas eu lembro de ser alguma coisa parecida, assim, de tentar amarrar duas teorias ali que estavam desconectadas de alguma forma e que a relatividade ela acaba amarrando essas coisas de forma que faça sentido. Eu sei assim, pouco sobre relatividade, isso aí meio no nível física 4, assim, né? Então... Entendi. E aí, pessoal, mais perguntas? Acho que a gente podia aproveitar que está aqui e dar um pulinho no Ladif, porque vários comentários que não entraram no Ladif, eu acho isso um crime. O Ladif, assim, tem tanta coisa bacana de experimentos de física clássica, né? É possível até que tenha uns de física quântica, e eu acho, assim, para quem dá aula, você que dá aula de ciências, né? Eu acho muito importante dar uma concretude, né? Porque a gente fica, assim, de novo, né? Que a teoria veio da cabeça de alguém. Aí quando você vê um experimento, você vê a necessidade de explicar um fenômeno. E a ciência vem daí, da necessidade de explicar o mundo à nossa volta e não, né, da cabeça do Newton vendo a massa, assim, até ver a massa cair é explicar o mundo à nossa volta. Mas as pessoas muito acham que vem da genialidade de alguém e não da necessidade de explicar o mundo, né? Claro que propor uma teoria como a gravitação universal ou como a relatividade é um ato de genialidade em si, mas não é isso, né, que é a física. A física é explicar o mundo. Beleza, vamos dar um pulinho, que é aqui do lado. Aqui, então. Deixa eu só fechar as coisas.